Hoje nós vamos falar sobre um filme que está atravessando décadas e conquistando seu espaço como um clássico. Um filme sobre a inabalável amizade entre duas pessoas e, sobretudo, um filme sobre a louca vontade de viver a vida. Hoje, no quadro Resenha Jabática, nós vamos discutir o porquê Debi Lloyd, Dois Idiotas em Apuros, é o maior filme da história da humanidade. Rode a vinheta. Dirigido por Peter e Bob Farrelly, Debi Lloyd estreou nos cinemas dos Estados Unidos no dia 22 de novembro de 1994, 30 anos antes da data da publicação desse vídeo. No Brasil foi exibido a exaustão tanto na TV aberta, quanto na TV fechada, quanto por meio de VHS, DVD, e se tornou uma parte importante da formação de diversas pessoas e diversos artistas, como, por exemplo, eu. Nesse vídeo a gente vai tentar encontrar razões que explicam e nos ajudam a compreender a magnitude desse trabalho, porque, embora ele tenha caído no gosto popular como um filme besterol, chachelento, que você coloca pra assistir enquanto tá fazendo outra coisa, na verdade Debi Lloyd é um filme um pouco mais profundo, pelo menos no que diz respeito à construção narrativa da obra e ao desenvolvimento daqueles personagens que estão ali em tela tão bem representados por Jim Carrey e Jeff Daniels. É apresentado ao universo de Debi Lloyd através de Lloyd Christmas, que é vivido por Jim Carrey. Ele é um motorista de limusine completamente maluco, fora da realidade, que tá levando uma passageira granfina de limusine pra pegar um voo no aeroporto internacional de Nova York. Quando eles chegam lá, essa mulher deixa intencionalmente, ou esquece, você não sabe muito bem a princípio, uma valise no pátio do aeroporto. E Lloyd, que já estava completamente apaixonado por ela, decide pegar essa valise e entregar de todo jeito à mulher amada, né? Só que o lance é que o avião vai embora e ele decide cruzar o país, assim, de Nova York até Aspen, de carro, pra entregar a valise à dona, né? Essa viagem é feita junto com o melhor amigo dele, que é um cara que mora com ele, que é Harry Dunn, vivido por Jeff Daniels, que inclusive no Brasil foi traduzido o nome dele como, em vez de Harry, é Debbie, que aí faz o casamento perfeito de Debi Lloyd. A trama básica é essa. E o que eu acho interessante, a gente precisa estabelecer antes de qualquer coisa. Todo roteiro tem um protagonista, não tem dois. O nome do filme é Debi Lloyd. A gente vai acompanhar a história de dois caras, mas só um deles é um protagonista. E quem é o protagonista? É o sujeito, é o personagem, é o elemento, é aquele que toma as decisões que fazem a história caminhar pra frente. É por isso que em Debi Lloyd, embora a gente tenha um tempo de tela muito bem dividido entre os dois personagens principais, o protagonista é Lloyd Christmas, vivido por Jim Carrey. Estava absolutamente estourado em todas as bilheterias do país com Ace Ventura, com o Máscara a caminho. Jeff Daniels era só um ator dramático ali, vivendo mais um papel ali, ganhando 1/10 do salário de Jim Carrey, o que correspondia mais ou menos a $700 mil, né? Um valor chato, né? Uma simbiose muito grande na forma como esses dois atores, Jim Carrey e Jeff Daniels, eles interpretam seus personagens. Porque você para pra pensar assim, porra, Sam e Frodo são dois grandes amigos, viajaram com um anel por toda a Terra-média para dissolver o anel em Mordor, mas só que eles tinham, eles tinham espada élfica, eles tinham pão élfico, eles tinham um bichinho de estimação, que era o Gollum. Os caras do Debi Lloyd, fizeram um negócio muito mais foda do que esse aí, com uma mão na frente e outra atrás, viajando dentro de um furgão travestido de cachorro, assim, é uma coisa muito mais sangue nos olhos do que você poderia imaginar, né? É aí que reside a primeira característica genial da forma como Peter e Bob Farrelly, que são os diretores, escreveram também o roteiro desse longa, né? Inclusive é uma característica que em toda a filmografia deles foi abandonada, só tem nesse filme, que é o fato de que Debi e Lloyd são dois malucos completos. São ignóbeis, são estúpidos, são verdadeiras bestas quadradas assim, mas só que eles vivem num mundo absolutamente factível, palpável e sóbrio. E é a partir desse contraste entre a estupidez primal, ancestral deles e o mundo real que se dá a magia desse filme, né? Nesse ponto eu observo uma coisa, a caracterização que Jim Carrey e Jeff Daniels fazem dos personagens deles, eu acho que parte muito de uma inocência, uma espécie de ingenuidade de quem não tem vergonha de viver a vida e de quem está experimentando as sensações de estar vivo pela primeira vez. A grande ironia é que eles são os marmanjos, né, com mais de 30 anos, assim, que sentem
desejos sexuais intensos, né, que são maiores de idade, então pode fazer uma série de coisas que criança não pode. E aí é de você observar essas personalidades tão abjetas, tão insanas, convivendo com o mundo, que você entende o porquê Debi Lloyd se tornou o que é. Na verdade, essa história é sobre como o mundo é confrontado pela burrice extrema dele. Farrelly tem uma abordagem quase naturalista da forma como eles posicionam a câmera e filmam as cenas. Você pode notar que das cenas de Debi Lloyd começam sempre com um plano detalhe em algum elemento que vai ser fundamental para a compreensão daquela cena. Depois você tem uma expansão gradual do campo, e aí você vê o que está acontecendo. Não é uma filmagem experimental, não tem uma fotografia estilizada. E eu acho que, na realidade, essa escolha assim, de fazer um trabalho tão simples na direção serve para enfatizar a discrepância que existe entre aqueles dois malucos e o mundo em que eles estão inseridos. Embora tudo em Debi Lloyd seja muito pé no chão, todos os personagens sejam muito sóbrios, os conflitos que a gente é apresentado a partir dessa personagem Mary Swanson que deixa a maleta no aeroporto, eles serem todos muito calcados na realidade, você tem sempre um elemento estranho em tela, levemente estilizado na presença desses dois idiotas, o que fica claro através da fotografia do longa. Eles são sempre representados com duas cores. Lloyd é vermelho e Debi é azul. Embora, assim, na primeira metade do filme isso é um detalhe, porque eles são pobres e perrapados, e você tem sempre os dois usando, assim, um visual meio acinzentado, uma jaqueta cinza, uma calça cinza. A gente sabe que cinza é uma cor que remete, né, à banalidade, né, assim, ao sujeito que se mistura na multidão e que não tem nada especial. E sempre estão ali com um adereço vermelho e um adereço azul. E à medida que a história progride, sem querer dar spoiler, será que é possível? Será que alguém não viu o filme? A partir de determinado momento no filme, eles ganham muito dinheiro e eles começam a escolher as roupas que eles vão se vestir e vão comprar, assim, as coisas mais, as peças de vestuário mais escalafobéticas que você imaginar, assim. O que, de certa forma, é interessante, porque você vê essas cores vermelho e azul saltarem totalmente, assim, na escolha do visual deles, mas também remete a um aspecto muito ingênuo e infantil mesmo, assim, do sujeito que, quando eu vejo cheio de adornos e adereços, altamente brega num nível que talvez nem Falcão utilizasse, assim. Eu só consigo pensar que talvez se eu fosse criança e pudesse escolher qualquer roupa do mundo pra usar, eu usaria essa roupa. Debi, em determinado momento do filme, ele começa a usar umas botas de cano alto, assim. Eu, quando era criança, meu sonho era sair na rua de bota de cano alto. Também não deve se enganar, né? Porque por mais que esses personagens sejam completamente idiotas, eles também são um pouco mais complexos do que aparentam. Tanto que, apesar de eles terem essa amizade inabalável, existe uma decisão de roteiro de criar certos ruídos e conflitos entre os dois. A gente observa em alguns momentos do filme em que eles deixam meio claro que talvez um tenha botado um chifre no outro, né? Chifre é sempre uma coisa que causa um grande atrapalho, né, na vida das pessoas. A partir da segunda metade do filme, quando o personagem Debi conhece Mary, que é por quem Lloyd é apaixonado, você começa a ter ali a formação de um triângulo amoroso, que é mais uma linha do que um triângulo, né? Porque essa mulher, ela não faz a menor ideia do que tá acontecendo. São dois malucos interagindo, assim. Não tem muita explicação, não. Mas o que é interessante é que um começa a sacanear o outro. Numa das sequências mais brilhantes da história do cinema, quando Debi vai esquiar com Mary, e aí tem aquela cena famosa, que ele mete a língua numa barra de ferro e a língua dele fica presa, congelada, você pode ver que ali ele tá usando a cor vermelha, que é a cor de Lloyd, porque ele, de certa forma ali, ele tá tomando o protagonismo daquele personagem e ocupando o espaço onde ele gostaria de estar desde o começo do filme. É uma sacanagem, uma crocodilagem, assim, autêntica, que de certa forma é justificada, porque existem alguns diálogos no filme que dão a entender no passado Lloyd botou um H em Debi. E tem até uma linha foda de diálogo, que é uma das minhas preferidas do filme. Lloyd bota um H em Debi com uma mulher chamada Freida Felcher, e aí Debi disse que ligou pra ela um dia pra conversar, ou ela ligou pra ele. Ela disse que tava falando um bocado de coisa e eu não tava entendendo nada, e eu não tava prestando atenção mesmo. Acho isso muito foda. Eu já me vi tanto nessa situação da pessoa tá falando um monte de coisa comigo e não tá prestando atenção nenhuma linha, assim, isso é muito normal. Acontece com todo mundo, viu? Nada pessoal, não. Só finalizando o assunto cromia, né, no filme, tem um momento já perto do final, assim, que você tem Mary colocada numa cama
entre Deb e Lloyd. Aí Deb já tá de novo com a cor azul, Lloyd tá com a cor vermelha, mas ela, curiosamente, tá usando uma roupa roxa. Se você entende teoria cromática, você sabe que se você misturar azul com vermelho, você tem a cor roxa. Isso aí é uma simbologia pra dizer que, assim, ali existe uma confusão, né? Ali eles estão se misturando. Ali não existe mais amizade. Só existe o tesão. Das entrevistas divulgadas aí no Making Of, Jeff Daniels ele tá sempre lá presente. E ele fala que Jim Carrey requisitou com veemência que ele tivesse que contracenar com um ator de verdade e não com outro humorista. E eu acho que isso é uma decisão muito acertada, o que prova inclusive que Jim Carrey talvez tivesse a noção muito precisa do que ele estava fazendo em termos estéticos desde o começo desse projeto. Talvez a presença de um outro comediante não só fosse conflitante com ele, mas tirasse um pouco o senso de verossimilhança que é necessário para a atuação desses dois sujeitos. Afinal de contas, é aquela história que eu já falei algumas vezes aqui ao longo do vídeo, que eles são dois idiotas num mundo habitado por pessoas que são absolutamente normais. Então a presença de um ator dramático, lembrando que Jim Carrey também é um ator dramático, né, em adição assim, a seus dotes cômicos, faz com que o longa tenha realmente uma dimensão muito peculiar, né, da forma como ele apresenta o seu humor. A imagem de Jim Carrey, eu acho que ela é uma marca dos anos 90, com aquelas caretas, né, e aquela movimentação esquisita, o humor físico dele é muito característico e tal, mas eu acho que a forma como isso é usado em Debi Lloyd ela é muito pontual, inclusive porque Jeff Daniels não deixa a desejar em nada, assim. Eu acho até que em vários momentos ele até... talvez dizer que ele rouba a cena seja um pouco demais, mas é porque os dois atores estão trabalhando muito em pé de igualdade no que diz respeito à forma como eles apresentam ali, né, os sketches. Jeff Daniels, ele tem nessa mesma entrevista dentro do making of do filme, ele tem um momento muito bonito, assim, em que ele fala que o gênero, né, artístico da comédia, ele tem muita dificuldade de ser levado a sério e que, no fundo, ele deveria estar em pé de igualdade com o drama, e é por isso que você interpretar Shakespeare e fazer uma cena de caganeira para um ator deve ter o mesmo peso. E é curioso porque nesse filme ele faz a cena definitiva de caganeira, né? Acho que ninguém representou melhor, assim, esse momento, assim, de uma situação intestinal catastrófica, melhor do que Jeff Daniels, né? E é curioso porque a escalação dele para esse filme aparentemente foi muito conturbada no que diz respeito a dos agentes dele ligarem para dizer: meu irmão, você vai jogar a sua carreira fora, você vai dar descarga na sua carreira. O que é o contrário do que aconteceu, né? Entre outras razões, porque em Debi Lloyd a descarga não está funcionando. Mas não se engane, porque Debi Lloyd também tem seus momentos de humor físico, de caretas, né? E de toda uma abordagem que lembra muito, como eu já falei várias vezes, lembra uma criança. Criança é assim, criança faz careta, criança grita, criança se mela, é uma maravilha, né? Quem não gosta de ser criança? E esses personagens, eles são crianças pra sempre. Agora, o que eu acho interessante é que, assim, embora a narrativa seja totalmente pé no chão, você tem os momentos em que a galhofa incessante é permitida. Vou citar aqui dois exemplos que eu acho que são dois delírios que Lloyd tem ao longo do filme. Um sonho, um delírio mesmo, um devaneio, quando ele tá dirigindo o carro e ele imagina que tá conhecendo a mulher, e aí ele bota pra fora, assim, todos o desejo reprimido que ele tem por um afeto romântico, ou por uma espécie de capital social, por ser aceito, né? Porque afinal de contas ele é muito burro, esse cara não é aceito. E ele é meio sacana também. Se você parar pra pensar nos dois, Debbie é sutilmente mais inteligente do que Lloyd, porque ele sabe ler. Lloyd é semi-analfabeto, mas Lloyd é um personagem mais arrogante. É um personagem que não pensa duas vezes em entregar o amigo. Até por isso, quando Debbie tenta trair Lloyd com a mulher que os dois amam, mas ela não sabe, você não sente que ele tá fazendo uma grande sacanagem. Porque, na verdade, existe esse ruído na relação entre eles. Mais uma vez, retornando essa coisa do pastelão, né, do humor escalafobético, que aqui eles fazem um uso da trilha incidental de uma forma muito inteligente. Ela serve justamente como um artifício narrativo que cria transições, né, de uma cena para outra de uma forma gradual e imperceptível ao espectador. Então, quando você tem esses momentos de loucura total, do cara se cagando, ou do outro
feito eu falei no sonho, né? Ele finge que arranca o coração de um chefe de cozinha com a mão, assim. Quando você tem esses momentos, você também sempre tem a presença de uma trilha incidental que é muito bem colocada e que ajuda a gente a perder a suspensão da descrença. Por outro lado, seria injusto falar sobre Debi Lloyd sem citar a trilha de canções do filme. Porque eles têm uma trilha sonora muito famosa, com a capa linda dos dois abraçados, que são 13 canções que tocam algumas vezes ao longo do filme. Talvez pelo fato de que essas canções são de bandas de indie rock, não muito conhecidas e também não muito expressivas, a gente faça uma relação muito grande entre essas bandas e o período em que essas músicas foram lançadas. Porque alguns outros artistas que eram grandes na época, eles foram tendo, digamos assim, renovações de público e fama com o passar do tempo, e a gente não enxerga mais eles tanto como artistas dos anos 90. Mas eu acho que a decisão de você pegar bandas levemente desconhecidas e que nunca passaram disso ajuda a criar a ambientação do filme. Você fala que a maioria das músicas é maravilhosa. Muito subjetivo, né? Tentar encontrar a razão pelo qual cada música dessa foi escolhida, mas eu acho que algumas fazem mais sentido, tipo Crash, do Primitives, que é uma música que fez relativo sucesso, é o único sucesso dessa banda, que é uma música sobre acidente de carro, sobre dirigir em alta velocidade, e o filme é uma road story, né? Então tem a ver. Insomniac, do Echo Belly, que é uma banda que eu adoro, inclusive, também tem a ver, porque existe uma cena em que Lloyd tá dirigindo o carro e ele começa a devanear, ele fica ali naquele estado de vigília entre o sono e o despertar, e isso tem tudo a ver com insônia, né? Mas realmente é uma escolha meio arbitrária. Claro que tem músicas que fazem mais sentido, assim, né? Ele tem uma música do Green Jelly, que é uma banda que faz música de humor, né? E o filme é engraçado, então tem tudo a ver. Esse filme tem um certo cult following, entre outras razões por causa da trilha. Acho que isso remete a um período da vida onde as coisas eram mais simples, assim. Todo mundo lembra com muito amor, né? E muito afeto por essas músicas, porque música é um negócio que mexe com os nossos corações, embora hoje seja uma coisa absolutamente vulgarizada, né? Para o pesquisador e filósofo espanhol Jorge La Roça, a vida, como a experiência, é relação com o mundo, com a linguagem, com o pensamento, com os outros, com nós mesmos, com o que se diz e o que se pensa, com o que dizemos e com o que pensamos, com o que somos e o que fazemos, com o que já estamos deixando de ser. A vida é a experiência da vida, nossa forma singular de vivê-la. A partir dessa fala de La Roça, a gente pode pensar exatamente qual é a síntese do que representa Debi Lloyd. São dois idiotas vivendo a vida plenamente, porque afinal de contas é bom lembrar que no melhor estilo Thelma e Louise pulando em direção à morte, Debi Lloyd foram dois amigos que se aventuraram e deixaram tudo para trás para entregar uma valise cheia de dólares a uma mulher do outro lado do país. Debi Lloyd teve duas continuações. A primeira delas, Debi Lloyd 2, Quando Debi Conheceu Lloyd, é uma merda, é muito ruim mesmo. Não faz jus à obra original. Tem uma coisa muito engraçada sobre esse filme. Quando os diretores originais, Peter e Bob Farrelly, foram chamados para dirigir um prequel, os executivos apresentaram a ideia de dizer assim: a gente vai fazer um filme sobre eles jovens. E aí um dos irmãos diz assim: isso não faz o menor sentido, porque a graça deles serem burros é eles serem velhos, porque todo jovem é burro. O filme é uma merda. Esse filme mexeu muito comigo, foi um filme fundamental para minha criação como artista. É curioso pensar que hoje eu tenho dois trabalhos, vou mostrar aqui, só um instante, são influenciados diretamente pela história desse filme, pela abordagem estética dos irmãos, né? O primeiro é Edifício Cunhados, que é, na verdade, uma grande história de amor entre dois amigos. É um Nahir em Sudamérica com um conjunto de música clean de merda, que nada mais é do que uma road story que atravessa um país inteiro. Então, assim, eu nunca tinha pensado sobre isso, a não ser hoje mais cedo, quando estava escrevendo o roteiro para esse vídeo. loja.elefantenasala.com, adquira esses livros, manda autografado, blá, 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 aquela história toda. Se você gosta do trabalho da gente, sinta-se convidado a assinar o nosso plano de financiamento coletivo na plataforma Apoia-se. Você contribui com valores que começam abaixo dos R$10, e aí você tem acesso a uma série de conteúdos extras, particularmente interessantes, como a publicação de um texto semanal, às vezes sobre o vídeo da semana, às vezes sobre um assunto aleatório qualquer, acompanhar o making off de como funciona essa grande central midiática que é o Elefante na Sala, e o mais importante de tudo, que é ajudar a gente a continuar produzindo, porque nós começamos o canal há pouco tempo e a gente começou num padrão alto, né? Fala sério, pô, esse vídeo tem umas edições lindas, maravilhosas, eu sei que tem. Então é por isso que você também deveria deixar o seu like aí, apertar no sininho, se inscrever no canal, apertar no sininho de novo para poder receber as notificações, né? Se bem que se apertar 2 vezes, parem, aperte 3 vezes no sininho para receber as notificações e deixar um comentário, porque a discussão estendida aos comentários é sempre a melhor parte de todo o vídeo. Então é isso, rapaziada.